Quando tudo deixares, quando tudo a igreja, e a igreja? Saramanaias, deixais mais uma vez quando tudo alabastubriando em comandar, Senhor, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. louvado é o nome santo do Senhor. É como está escrito aqui no livro de Juízes, capítulo 7, e o versículo de número 2. Quando tudo deixares no altar. Quando a pessoa ela deixa tudo no altar, é sinal que ela está depositando toda a sua fé, a sua vida, o seu coração, nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Observe o que aconteceu com o Gideão. Observe o que aconteceu com ele. No livro aqui de Juízes, capítulo 7, primeiro o Senhor o chama lá, no capítulo de número 6, verso 12, quando o anjo lhe apareceu e disse assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ele estava malhando trigo no lagar. Um lugar apertado, estreito, descalço. Certamente as farpas daqueles ramos de trigo machucando os seus pés, que afinal de contas aquilo funciona como uma lâmina. Mas para proteger um pouquinho, pelo menos um pouquinho de sustento para sua família, ele decidiu estrategicamente proteger, guardar um pouquinho de trigo, a fim de que os inimigos não vissem, não notassem que na verdade ele estava malhando o trigo dentro de um lugar onde se exprimia uvas. Mas lá estava um homem, um jovem, e o Senhor aparece para ele e vai dizer: você é valente. Quem disse isso foi Deus. Você é valente. E você também é muito valoroso. Valente e valoroso.
E ele vai dizer isto para Deus: o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? E ele vai dizer mais coisas. Ele vai dizer: eu sou pequeno, a minha família é menor. Enfim, é estes que Deus ele chama. Os menores, os pequenos. Os que estão defendendo no estreito. Os que estão se ferindo. Os que estão no estreito. No lugar apertado, se ferindo, se machucando. Compreende isso? Deus está olhando para você. Deus está com os olhos olhando para você, para sua casa, para sua família. Então Gideão, ele, grave isso, ele está num lugar estreito, apertado, defendendo um pouquinho, se machucando, se ferindo, porque até então, grave isso, eu vou repetir, ele está num lugar estreito, num lugar pequenininho, defendendo um pouquinho, lutando com as forças do seu braço. Ele está no lugar estreito, pequenininho, se machucando, aquelas farpas entrando nos seus pés, com a força do seu braço. Então o inimigo, preste atenção nisso. O inimigo, ele já vinha trabalhando nesse sentido. O inimigo, ele vinha trabalhando há muitos anos nesse sentido. Que sentido? Os inimigos estavam tentando fazer transparecer que eles, os inimigos eram maiores e eram mais numerosos e maiores do que o povo de Deus. Então estava ali um homem com este sentimento, com esta crise existencial dentro dele. Lugar estreito, pequeno, defendendo um pouquinho, a minha família é menor, sou pequenininho, se o Senhor fosse comigo, por que nos sobreveio tudo isto? Ou seja, o inimigo estava conseguindo introduzir na mente daquelas pessoas que elas eram o quê? Que elas eram o quê? Pequenininhas. Que elas deveriam continuar no estreito, lugar pequeno, defendendo pequenas coisas. Porque o trabalho do inimigo é exatamente este: colocar um cabresto, diminuir a visão, diminuir a fé, diminuir a perseverança, até mesmo o amor. Mas quando Deus chama alguém, quando Deus chama o pequenininho, quando Deus chama um Davi de trás das ovelhas malhadas, quando Deus escolhe e chama um José, quando Deus chama um Isaac, quando Deus chama um pequenininho, segura. Quando Deus chama um João, quando Deus chama uma Maria, quando Deus chama o Antônio, quando Deus chama o Marcos, quando Deus chama a Diaconisa, a Andréia, a Vívia, quando Deus chama a Patrícia, quando Deus chama a Josefa, quando Deus chama o João, quando Deus chama a Maria, segura, sai da frente. Olhe para alguém e diga para ele assim: quando Deus chama o pequenininho, quando Deus chama um Eliseu, o Eliseu,
ele amplia a sua visão de crescimento, de vitória, e ele passa a entender que o problema não é grande, que grande é o Deus que ele está servindo. Então ele vai começar a ensinar o servo dele a ter a mesma visão, porque o menino está olhando e dizendo assim: Eliseu, a coisa está feia, profeta. Por quê? Porque o exército que está cercando a nossa casa é sobremodo muito numeroso. Então o profeta vai dizer: vem cá que eu quero fazer uma oração em você. Nada melhor do que uma oração para mudar a visão, gente. Você quer mudar a tua visão? Ora. Deus, abre os olhos desse menino. Vai lá, menino, olha de novo. Ele vai olhar depois das orações e ele vai dizer: meu Deus, meu Deus. Diga comigo assim: meu Deus, meu Deus. E eles vão dizer, o profeta e o pequenino servo do profeta vai dizer: mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. O exército é maior, aleluia. Visão, repita comigo assim: visão. O diabo, o inimigo, ele quer que nós percamos o quê? A visão. Percamos a nossa confiança em Deus, a nossa fé no Senhor, tentando diminuir a nossa visão, tentando diminuir a nossa fé, do tipo: isso não é para mim, será? Não é possível. Aí o Senhor vai nos ensinar no episódio de Gideão. Vê se você consegue entender isso aqui. Está aqui, ó. E disse o Senhor a Gideão, capítulo 7, verso 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Repita comigo assim: disse o Senhor a Gideão: tem muita gente com você. Eu quero que você entenda o seguinte, presta atenção. Vou voltar lá de novo. Gideão estava num lugar apertado, estreito, defendendo um pouquinho. E ele vai dizer: sou o menor, sou pequenininho, minha família é menor. Se o Senhor fosse comigo, porque ele sobreveio tudo isso. Veja, a visão e a fé no diminutivo. Está entendendo ou não? Quem está entendendo? Então, Gideão, presta atenção, ele entendia que quanto mais homens com ele, mais vantagens, mais possibilidade de lutar contra os medianitas e vencer. Eu vou repetir. A fé de Gideão, a visão no diminutivo, lá, lugar apertado, estreito, cortando os pés, força do braço, sou o menor. Ele vai entender depois do chamado o seguinte: vou recrutar o máximo de homens, eu vou recrutar o máximo de gente, porque quanto mais gente, maior a possibilidade de vencermos a guerra. E Deus está olhando do alto dos céus e diz assim: não. Desse jeito, Gideão, você está confiando em homens. Tem alguém aí? Desse jeito, Gideão, você vai confiar nos braços. Porque se você vencer com esses mais de 30 mil, vão dizer que você venceu porque tinha muita gente com você. Tem muita gente aí. Olha para alguém do lado e diga para ele: tem muita gente. Olhe para o irmão e diga para ele assim: menos recursos humanos. Promete que vai bater palma? Diga para ele assim: menos recursos humanos e mais recursos de Deus.
aleluia. Oh, aleluia. Diga para ele assim: chega de lugar apertado, estreito e machucando os pés, lutando com as forças do braço, dizendo que é pequenininho. Diga para ele assim: em nome de Jesus, o Senhor está nos chamando para nos tirar do estreito. Oh, aleluia! Deus está te chamando para você sair deste estreito que você está vivendo. Deus está dizendo: você precisa sair deste estreito, porque só saindo deste estreito que você vai poder ampliar a visão, não para confiar em homens, mas para confiar nos recursos de Deus. Diga: eu tomo posse desta palavra. Faça como o servo do profeta e vai dizer assim: profeta, o lugar aqui está muito o quê? Está muito apertado, está muito estreito. Vamos ampliar esse negócio. Aonde iremos? Vamos lá para as beiras do Jordão, porque ela tem madeira abundância, e vamos cortar madeira, vamos cortar madeira, vamos cortar lenha, e vamos ampliar este negócio aqui. Em nome de Jesus, eu profetizo na autoridade do nome do Senhor, que o Senhor está mandando te dizer aqui hoje, através desta palavra, você vai começar a largar as tendas, vai começar a ampliar a tua visão para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Só quem recebe esta palavra dá um grito de glória a Deus. Catuca o irmão, diga para ele assim: visão de pardal aqui não. Diga para ele assim: pardal voa abaixo e come lixo. Diga assim: o negócio aqui é visão de águia. Gideão estava malhando trigo de cabeça para onde? Estreito, apertado, machucando, força do braço. Sou menor, minha família é menor. E Deus vai dizer: o Senhor é contigo, homem valoroso. Levanta a cabeça. Aí sai ele para recrutar. Imagina aquela multidão de homens. E Deus olhando e dizendo: não, é muito. É muito. É muito. É muito. De milhares de homens, porque Gideão tinha esse pensamento: quanto mais homens, maior a força, maior probabilidade de vencer. Não confie na força do teu braço, não confie no dinheiro, confie em Deus, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque é Ele que vai te dar vitória. Aí diz o seguinte: e disse o Senhor a Gideão: tem muita gente contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão. Tem muita gente com você para me entregar os inimigos para você, gente. Repita comigo assim: tem muita gente com você para que eu possa entregar os inimigos em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Está aqui. Deus já disse tudo para Gideão. Você vai com poucos contra um exército numeroso. Gideão tinha o pensamento dele: impossível de vencermos os exércitos dos inimigos com 300 homens. Impossível.
E Deus está dizendo: para mim, tudo é possível. Você vai só com 300, Gideão, que é para ninguém dizer que foi um exército grande que venceu o exército dos inimigos, mas para que fique sabido que o Senhor é Deus em Israel. Você vai com os 300, e com os 300 vai vencer aquele milhões de homens. Com esses 300 você vai colocar por terra os exércitos dos medianitas e dos amalequitas, e o nome do Senhor será glorificado. Não vai ser recurso da medicina, não vai ser recurso do teu dinheiro, não vai ser recursos humanos. O que Deus vai fazer na sua vida, levanta a mão e receba. Você vai atribuir a Ele, vai atribuir a Ele. Foi Deus que fez, foi Deus que curou, foi Deus que operou, foi Deus que restaurou, foi Deus que transformou, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Pegue na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele assim: lá na frente, você vai dizer, vai abrir a boca e vai dizer com alegria: foi Deus, foi Deus. Diga: não foi os seus recursos. Diga: foi Deus que restaurou, foi Deus que transformou. Quem abriu aquela porta? Vou melhorar esse negócio, vou melhorar. Eu vou falar aqui, você vai dizer assim: foi Deus, ok? Amém? Quem abriu aquela porta? Quem curou? Quem restaurou? Quem fez prosperar? Quem converteu aquele filho? Quem transformou aquela família? Quem fez prosperar? A porta do emprego, a salvação na família, a restauração do marido, restauração da esposa, abençoou a igreja, prosperou a empresa, abriu portas, fechou portas, transformou, levantou, abriu os olhos, abriu a visão, colocou de pé, limpou da lepra, curou do câncer, curou da AIDS, fez o rim funcionar, o pâncreas voltou a produzir insulina. Quem é que fez? Aplauda Jesus bem forte, igreja. Você vai poder dizer: foi Deus que fez. Aleluia. Levanta as duas mãozinhas e diga assim: foi Deus que fez. É Deus que está fazendo. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ele. Aleluia. E entenda uma coisa, e eu finalizo. Eu sempre digo isso aqui e acredito que seja verdade. Pergunte o quê? Deus, na maioria das vezes, não trabalha com quantidade. Ele trabalha com qualidade. Aleluia. Qualidade é a sua fé. Depois disso, Gideão abriu a visão. Deus levou ele na tenda, viu os soldados conversando e teve visão. Qual foi a visão? Pergunte qual. Ele subiu e aí ele contou e teve a visão. A visão que Deus mostrou para ele lá na tenda lá e tudo mais. E ele disse: eu via um pão torrado descendo. Ai, Jesus, que vontade de pregar essa mensagem de novo. Eu preguei essa mensagem lá na Idalina, 13 anos atrás. Não sei se o Douglas lembra. O título da palavra é O Pão Torrado de Deus.
Ele tem a visão. E qual é a visão? É o pão torrado descendo. Quem é esse pão torrado? Quem é esse pão torrado descendo, igreja? Eu estive lá naquela fonte de Gideão, e eu fiquei olhando para aquele monte. Eu falei, meu Deus, que visão, Gideão olhando para este monte e vendo o pão torrado descendo. Quem é esse pão torrado, se não a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O pão torrado descendo, destronando os exércitos dos inimigos. Esse pão torrado indo à frente dos 300 e colocando por terra os inimigos. Diga glória a Deus. Tem pão torrado descendo nesta noite. Profetiza para 2 pessoas, dizer assim: tem um pão torrado descendo aqui hoje. Pão torrado é o pão cheio de fogo do Espírito Santo. Aleluia. O pão torrado, Gideão, ele tem essa visão, pão torrado descendo, destronando todo o exército dos inimigos. Observe que ele sai, repito, desculpe a minha redundância, ele sai do lugar apertado, Douglas, estreito, apertado, estreito, pequenininho, defendendo um pouquinho. Eu sou menor, minha família é menor, se o Senhor é comigo, ou seja, tudo no diminutivo. Agora, com 300 ele tem visão. Porque quando você decide sair do estreito e obedecer a Deus, você passa a ter visões. Prepara que a tua visão vai ser ampliada e Deus vai dar vitória. E acredite em Deus. Em Deus. Coloque Deus acima de tudo quanto for de recursos humanos. Deus na frente. E Ele vai te dar vitória. Entreguei.